Olá, aula para o projeto Escola Digital. Disciplina de Matemática, Reta Numérica e Adição de Números Naturais é o conteúdo dessa aula. Números para contar. Dentre os vários significados atribuídos aos números, um dos principais refere-se à contagem, a determinação de uma quantidade, que responde à seguinte pergunta: quantos? Através de números, podemos expressar quantidades em que vemos no nosso dia a dia, como, por exemplo, quantidade de objetos. Quantos pratos tem na sua casa? Quantidades de pessoas. Quantas pessoas moram na sua casa? E isso pode ser contado de diversas maneiras. Usualmente, sempre usamos nossa mão. É o jeito mais fácil de contar uma conta simples. Mas, às vezes, para contas muito grandes, o ideal é utilizar uma calculadora. Quantos anos você tem? Essa é uma pergunta que você já deve ter ouvido bastante. Quantos estados tem o Brasil? Se você está estudando História e Geografia, com certeza você também está escutando essa pergunta. Reta numérica. A reta numérica pode nos auxiliar a contar. Em que ela pode nos ajudar? Como o próprio nome diz, ela é uma reta. Então, ela é desenhada em uma certa direção, um tracejado fino, né? Nisso, você vai colocar números de forma ordenada e consecutiva. O que quer dizer ordenado? É que obedece uma ordem, um padrão. Consecutiva é que vem logo um depois do outro. Como você já aprendeu a contar, qual o número que vem depois do zero? Vem o número 1. Depois do 1, qual o número que vem? Número 2. Depois do 3, o 4. E assim por diante, até chegar em números infinitos. A reta numérica realmente pode chegar em certos valores assim. Construção de uma reta numérica. Como podemos construir nossa reta numérica, então, para nos auxiliar na nossa contagem? Primeiramente, vamos definir se queremos os números em ordem crescente ou ordem decrescente. Se for em ordem crescente, coloque a reta numérica apontando sempre para a direita e indo os números sempre para a direita. Se for em ordem decrescente, você vai começar da ponta direita e vai descendo os números para a esquerda, nesse sentido. Vamos ver um exemplo abaixo. Essa é a nossa reta e esses são os números. Comecei aqui, ó, vocês estão vendo que eu defini a ordem crescente. Então, quer dizer que os números vão sempre aumentar de valor. Depois do 10, qual número vem? Digam aí. Isso mesmo, 11. Depois do 11, 12. Depois do 12, 13. Depois do 13, o 14. E temos nossa reta. Nós decidimos quando acaba, ou a questão decide. Atividade agora. Quais números não aparecem, leiam bem, nas retas numéricas abaixo? Vejam a letra A, B e C em questão. Então, vamos observar os números e vamos dizer qual número está faltando nessa reta numérica. Vou fazer o exemplo A para vocês, vocês vão fazer o resto. 10, 11, 12, 14, 15, 16. Opa, está faltando alguma coisa aqui. É o número 13, isso mesmo. Agora é com vocês. Pause a atividade e tentem fazer. A resposta vai ser mostrada em 2 segundos. Pausem. Isso mesmo, essa é a resposta das alternativas. Parabéns quem conseguiu acertar. Adição. Quando somamos, juntamos ou acrescentamos quantidades, estamos, na verdade, fazendo uma operação matemática, a adição.
Todos os dias entramos em contato com a adição. Somamos o dinheiro para comprar o pão, para pagar a passagem de ônibus e etc. Veja um exemplo. Joana é mãe de 2 filhos. Todos os dias ela compra pão pela manhã e à tarde. De manhã ela compra 6 pães e à tarde 3 pães. Quantos pães ela compra por dia? Basta somar 6 pães que ela compra amanhã, mais 3 pela tarde, com um total de 9 pães por dia. A soma pode se dar dessas duas maneiras aqui, pessoal. Tanto dessa forma, certo? Em linha, ou dessa forma aqui, mais tradicional. A utilização dessa forma é mais indicada para poder fazer as operações de adição, como vocês vão ver mais à frente. O símbolo da adição é o mais, certo? Vocês vão encontrar ele em calculadoras, no seu dia a dia, o tempo todo, certo? E esses são os termos da adição. Chamamos cada termo de parcela, como vocês podem ver aqui. Primeira parcela é a que vem na frente, segunda parcela é a que vem embaixo, e soma ou total é o resultado da operação de adição entre esses valores. Você já deve ser craque em adição, como eu disse, né? Você já deve usar adição no seu dia a dia. Você chega no mercado e pergunta: quanto está uma caixa de leite? O vendedor fala o seguinte: a caixa de leite está R$ 5,00. Você: vou querer 2 caixas de leite. Pergunta: quanto você deve pagar ao vendedor? Uma caixa de leite, 5, certo? Então você deve somar 5 mais 5, já que você quer 2 caixas de leite. Somando 5 mais 5, 10. Esse é o resultado. Você somou o valor de 2 caixas de leite e você deve pagar R$10 ao vendedor. Atividade. Construa uma reta numérica de 0 a 20 em seu caderno. Dica: para cada número que vai escrito, some o número 1 ao anterior. Exemplo: 0 mais 1 dá 1. 1. Estou no 1 agora. Quero saber o próximo valor? Então, somo mais 1. Certo? Então, pausem agora. Tentem fazer a atividade, certo? Que eu agora vou soltar a resposta. Prontinho. Essa é a resposta da atividade. Agora vamos treinar um pouco de adição, certo? Vocês vão pegar essa atividade aqui e vão somar valores. Eu vou fazer até os 3 exemplos. Aqui está em soma em linha, mas nada impede vocês de colocar da seguinte forma, dessa forma aqui, certo? É a mesma coisa. Vocês vão fazer o que acharem mais fácil. 2 mais 7, é só contar, certo? 2 mais 7, 9. Então a resposta aqui é 9. Segunda, 2 mais 8, certo? 2 mais 8, quanto dá? 10. Isso mesmo. Agora com vocês. Tentem fazer o resto das questões. Pausem, façam em algum caderno, façam na lista de atividades que está em anexo, tá ok? Coloquem o nome de vocês sempre. Antes de entrarmos em adições com mais de um termo, é bom revisarmos um certo assunto. Unidade, dezena e centena. Vocês já devem saber, mas é sempre bom revisar, né? A palavra unidade nos lembra a palavra uni, certo? Ou seja, o número 1. A unidade é considerado valor individual, ou seja, isolado, sozinho, certo? Vamos lá, nesse exemplo aqui. Eu tenho uma caixa com 4 bolas. Quantas unidades eu tenho aqui? Eu vou ter que vir por cada bola, porque cada bola é um objeto. Então, aqui é uma unidade, certo? Aqui é outra e aqui é outra unidade. Que somando cada uma, eu vou ter 4 unidades, certo? Agora, como a matemática sempre tenta simplificar nossa vida, imagine
que tivéssemos aqui muitas bolas, 80 bolas, em vez de ficarmos contando cada unidade de bola, podemos separar em dezenas. Exemplificando, 10 unidades é igual a uma dezena, como no exemplo aqui abaixo. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades que formam uma dezena. Isso é chamado de dezena, gente. Certo? Então, 20. Quantas dezenas eu tenho no número 20? Eu tenho 2 dezenas, certo? É assim que se faz. Assim como o número 50. Quantas dezenas eu tenho aqui em 50? Tenho 5 dezenas, certo? E quanto vale 10 dezenas? Para simplificar mais ainda, a matemática deu um nome a isso, centena. Ou seja, o número 100, como o nome já diz, é uma centena. Ela possui 10 dezenas. Ok, vamos prosseguir. Novamente exemplificando, 3 é uma unidade, é um número solitário, sem nenhum termo acompanhando ele aqui do lado, certo? São os números básicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são unidades. A partir do 10 eu já tenho uma dezena, porque já é um conjunto de 10 unidades. 14, o que é? É uma dezena, certo? Sendo 10 a dezena e 4 a unidade, formando 14. 83, o que é? É uma dezena também, sendo 8 dezenas, certo? Porque uma dezena são 10 unidades, então eu tenho 8 vezes essa dezena, mais 3 unidades. E 100 é uma centena, ou seja, 10 dezenas ou 100 unidades. Quando vamos ter o nosso número, nós dizemos o seguinte: esse primeiro termo aqui, certo? Que está sempre, começa na esquerda, ele é nossa unidade. Esse termo aqui, que é o segundo, é uma dezena. Então, quando temos dois números um junto do outro, como por exemplo 57, nós temos uma unidade, esse termo aqui, desse lado, e dezena, esse termo aqui, que dá o valor mais alto, certo? Se tivéssemos esse exemplo aqui, 102, vamos lá. Isso aqui é a unidade, certo? Esse aqui é a dezena, certo? E esse termo aqui é a centena. Perfeito. Com isso, agora vocês vão poder fazer adições, obedecendo uma certa regra. A regra é a seguinte: é termo abaixo de termo. Aqui queremos somar 12 mais 10. Então, vamos colocar daquele jeito que eu mostrei. O jeito mais fácil de somar. 12, certo? O termo maior, e 10 abaixo dele. E vamos fazer unidade com unidade primeiro. Primeiro fazemos essa soma. 2 mais 0, quanto dá? 2 com nada, dá 2. Certo? Eu tenho duas bolas. Somo mais nenhuma bola, eu fico com 2. Agora já vamos para cá, para o segundo termo. Estou somando 1 mais 1. Ou seja, tem uma bola mais uma bola igual a 2 bolas. Certo? Perfeito. Colocando termo abaixo de termo, temos o resultado aqui 2 e 2. Temos 22 como soma. Certo? Perfeito. Como fazer uma adição com mais de um termo, certo? Da mesma maneira, pessoal, vamos somar unidade com unidade. 3 mais 8 dá 11. Aqui vem o segredo da adição. Não vamos colocar o número 11 inteiro aqui, vamos colocar só a unidade do número 11 e
o outro 1, que é a dezena, vamos colocar aqui em cima. Tá vendo esse 1 aqui? É a dezena do 11, que deveria estar aqui, mas por regra da adição ele não está. E aí somamos esse 1 agora nessa outra adição aqui, que é do 2 com 1. Então temos 2 mais 1, que é igual a 4, que é o resultado da nossa adição. Perfeito, né? Agora vamos fazer algumas atividades que estão anexo na aula. São muito importantes, certo? Para vocês entenderem melhor o assunto de adição. Essa atividade 1 é uma soma simples, certo? Somar 2 mais 2, 3 mais 3. Isso vai desenvolver um raciocínio muito bom em vocês. Resolvam também essa atividade 2 ao lado, certo? Aqui vocês têm que completar as adições que estão faltando, colocando a parcela. No caso aqui, 4 mais um número que é igual a 6. Que número é esse, gente? 2, está fácil. O número 2. Quando eu somo 4 mais 2 dá 6. 2 mais algum número que dá 6. Qual é? 4. É com vocês, vão fazendo. Certo? Vamos para a próxima atividade. Essa atividade aqui, vocês devem seguir esse caminho, certo? O ônibus está passando, ele quer chegar na secretaria e ele precisa ir somando números. Começo aqui no 2, é como se fosse a reta numérica. Somando mais 2, eu fico com quanto? 4. Somando mais 1, eu fico com quanto? 5. Somando mais 3, 8. E assim por diante. Agora é com vocês, não comigo. Problematizando. Aí são vários problemazinhos que vocês têm que ler e tentar resolver. São problemas do dia a dia. Imagine como se fosse uma conversa e a pessoa justamente perguntava: quantas bolas tem aí? Leiam direitinho e tentem resolver. Uma atividade muito interessante é participar desse jogo aqui. O link está aqui. Vocês peguem esse link, digitem na internet e tentem jogar esse joguinho de soma, certo? Quantas bolas tem aqui? Vocês vão colocar o valor, certo? No caso, 5 bolas. Mas esse valor aqui de bolas, qual é? Quantas bolas tem aqui? 2. 2 mais 7. 5 mais 2 igual a 7. Você vai clicar verificar e se estiver correto, o programa vai apontar. É isso aí. É um jogo fácil e que vai servir para a aprendizagem de vocês. Muito obrigado pela aula e fica aqui uma mensagem pensativa. A matemática, vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza, uma beleza fria e austera, como a da escultura. Bertrand Russell, pensador. Obrigado, gente.